Olá, meus amigos, minhas amigas, alegria em podermos estar juntos aí nesse momento, mais uma vez, compartilhando aquilo que temos de conteúdo da nossa referência de espiritualidade e buscando a nossa identidade com aquilo que Deus deixou para nós também, com as alertas que Deus deixou para nós através das suas histórias registradas na Bíblia e as orientações que nós certamente encontramos também nessas histórias, nesses relatos que nós temos aí espalhados por toda a Bíblia. Nós estamos nesse projeto Compartilhar, no caminho de compartilhar histórias bíblicas. Estamos seguindo um roteiro estabelecido por um ex-professor, antigo professor do Seminário Concórdia, da nossa igreja, que falava sobre a importância das histórias e o conhecimento das histórias, porque elas são instrumentos importantes da revelação dos projetos divinos dentro da humanidade, como que ele interfere, como que ele atua dentro da humanidade. Essas histórias, elas são histórias que acabam se repetindo ainda hoje, né? Muitas das histórias que nós temos lá, elas se reciclam dentro do nosso tempo também. Daí a importância de nós olharmos para essas histórias e conhecermos, elas não são apenas passatempos, né? Mas elas são lições de vida. E hoje nós temos a oportunidade de falar um pouquinho sobre o dilúvio, que é o próximo capítulo que nós temos aí. Então nós estamos andando aí por Gênesis, hoje no capítulo 6, 7, 8 e 9. Né? E se você quiser dar uma lida depois aí na sua Bíblia, essa é a referência que nós temos para esse momento de reflexão. Então, o dilúvio. Tá? O que nós temos aqui? Um contexto que envolvia essa história é um contexto de corrupção da humanidade. Primeiro, né? Toda a história se desenvolve em função desta cena, ou desse cenário. Esse pano de fundo é o pano de fundo da corrupção. O ser humano havia se desviado dos propósitos divinos, se afastado dos propósitos divinos, e como diz o nosso querido professor aqui, né? A geração humana estava impregnada de um espírito materialista, carnal e banal. E esse foi um quadro que desgostou a Deus. Olhando para a sua humanidade, não era isso que Deus queria. Haviam perdido essa referência com Deus. Na verdade, Deus vai procurar entre os seres humanos, quem ainda está com Ele, vai encontrar apenas 8 pessoas de toda uma humanidade, né? Que já era numerosa na época. Né? Nós não temos aí as referências de quantidade, mas já era numerosa. Para 8 pessoas ficou pequena a igreja de Deus. Desapareceu dentro do mundo a igreja de Deus. A igreja verdadeira às vezes sofre diante das investidas do mundo, diante das necessidades, né, que as pessoas têm dentro do mundo, acabam procurando satisfazer as suas próprias necessidades, sem muitos filtros, sem muitos critérios, e acaba se afastando do próprio Deus. E esse afastamento, então, gerou um olhar de tristeza da parte de Deus, creio eu, que o levou com muita dor a anunciar a oportunidade de arrependimento para o povo, um caminho de volta, tanto que o Noé ele foi encarregado não apenas de construir a arca para sair vivo de uma grande enchente, mas a principal tarefa de Noé era pregar e anunciar e chamar as pessoas ao arrependimento, dando-lhes tempo para que pudessem fazer esse exercício de arrependimento, contrição e pedido de perdão, o que não aconteceu. E levou então à catástrofe, né, da grande enchente, que acabou com toda a raça humana, preservando apenas a família de Noé e ele próprio. Então, a corrupção se multiplica na medida que os seres humanos vão se multiplicando também, né? O Espírito de Deus, diz ali, não agirá sempre no homem, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Essa foi a forma de Deus tratar com o Noé. Deus vai encurtar o período de vida do ser humano, que até aqui vivia longos e longos e longos e longos anos, né? Muito mais do que hoje nós vivemos. E Deus olha para esse ser humano e diz, olha, tá difícil porque esse ser humano está usando o tempo para se perder, para se distanciar. Quanto mais tempo tem, parece que mais oportunidade ele tem de fazer coisas que não deve. Então Deus vai encurtar esse período de vida do ser humano também.
e traz para uma nova realidade a questão da durabilidade da vida, o tempo que se vive, né? Se vive bem menos agora. Aí Deus então ordena para o Noé, vai lá e constrói uma arca. Está dada a sentença, está denunciado o problema, né? Essa questão da longevidade foi resolvida também. Então, pontuado tudo, vamos começar a construção da arca. E daí, diz que aqui a terra estava cheia de violência e toda corrompida diante de Deus, né? E Noé foi o único que achou diante de Deus, assim, a graça, o favor de Deus, a aprovação de Deus. Só Noé e sua família. E Noé andava com Deus. Então Deus disse, vai lá e faz agora uma arca para ti e para tua família. E deu todas as medidas, todas as dimensões, como é que deveria ser, e todas as, né, a forma que Noé também nunca tinha feito nada desse tipo, né, era alguma coisa que tinha que ser relativamente grande para atender os propósitos que Deus queria, que era de salvar também os viventes, né, os seres viventes da terra, entre os animais todos, né, deveriam ser recolhidos. Então, foi uma obra complexa, durou muito tempo para que levassem ao fim essa obra, né? Noé aceitou e Noé continuou falando e continuou construindo. E foi então quando Deus disse, pronto, contigo vão entrar os animais, né, em pares, né, os casais dos animais, com vistas à preservação das espécies, e ele deveria de fazer uma reserva de alimentos também, porque o tempo que eles iam ficar, né, dentro da arca era um tempo relativamente grande também. E Noé então vai e constrói, e prega, e fala, e ensina, e mostra para as pessoas, e dá todas as oportunidades para as pessoas se arrependerem e voltarem, mas as pessoas preferiram fazer o deboche, fazer a zombaria, né? Qualificar Noé talvez como um maluco fora do tempo, né? Que está lá fazendo uma grande casa que não se sabe para quê. Enfim, ninguém acreditou naquilo que ele estava trazendo. A pregação de Noé foi tipo uma loucura, parecido com aquilo que Paulo vai dizer lá no Novo Testamento depois. Para muitos a nossa pregação parece loucura, porque a gente fala de coisas que vocês não acreditam, vocês não entendem, vocês não querem entender, vocês acham que não vai ser assim. Então, Deus dá a oportunidade, Deus anuncia, Deus mostra a palavra. Não querendo atender, não querendo seguir, daí está dentro do seu uso de liberdade. Mas isso não vai tirar você depois dos efeitos daquilo que foi anunciado. O que estava sendo anunciado por Noé era a justiça divina. Porque Deus desaprova qualquer tipo de maldade, violência, pecado, e esse tipo de vida que as pessoas estavam levando naquele tempo estava recheada desse tipo de injustiças e desrespeitos, enfim, tudo estava de pernas para o ar. O mundo estava virado, os princípios, os valores éticos, morais e estéticos estavam todos alterados, né? E dentro desse cenário, Deus anuncia uma justiça, a sua justiça. Eu não aprovo, eu não quero, não vai ser assim, não vai continuar sendo assim. E Deus então traz, através de Noé, a sua justiça diante do mundo, mas não é ouvido também. Então Deus efetiva, né? Noé entra na arca, diz aqui o próximo capítulo, né? Disse Deus, então agora tu entra na arca, tu e tua família, e os animais, você leva contigo também, as aves do céu também, vai lá, as sementes, né, leva também. E entraram então Noé, Sem, Cã e Jafé, e as suas mulheres, né? No total 8 pessoas, e aí Deus fechou a porta, definitivamente. Fechada a porta, começa a chuva. Começa a chuva, vem a enchente. E muitas pessoas, talvez, né, a gente imagina, esse cenário, os filmes às vezes mostram, tentam mostrar, né, o pavor das pessoas diante daquilo que elas estavam vendo agora, que era verdade, o que Noé estava falando. A chuva veio, a enchente veio e as pessoas não tinham mais para onde ir porque o tempo terminou. O tempo da graça é aquele tempo em que nós podemos ouvir a palavra, nós podemos atender ao chamado da palavra, nós podemos nos arrepender dos nossos pecados, confessar a Deus e começar vida nova. Esse é o tempo da graça. Mas ele tem um fim. Termina o tempo da graça. Passa o tempo das oportunidades. Depois vem o tempo da glória. O tempo da graça termina.
Assim como terminou para aquele povo, termina para nós também. E nós estamos sendo constantemente chamados ao arrependimento de todos os nossos pecados para que nos limpemos de todas as nossas culpas, ou que Deus nos limpe das nossas culpas, a fim de que sejamos encontrados fiéis e preparados para o grande encontro do fim da nossa jornada, do nosso tempo da graça, ou do fim do tempo da graça universal, porque também haverá um dia, nós esperamos, assim como Noé anunciava o fechamento daquela arca, e o dia do grande dilúvio, Jesus Cristo também deixou anunciado o dia do juízo final, que é o tempo da graça terminando. E nós vamos ter também essas portas fechando, esse tempo terminando e as oportunidades se esgotando. O teu tempo da graça pode ser agora, daqui a pouco, o meu também. Né? Nós podemos, daqui a pouco, acabou, terminou nossa história. Pronto, e já estamos lá diante do portal, ou da vida ou da morte. Né? Deus queira que todos estejamos diante do portal da vida e que sejamos recolhidos à bem-aventurada vida eterna. Esse é o nosso desejo, entrar na arca. Seria nesse caso, né? Mas sabemos que tiveram alguns que não deram valor a esse tempo e ficaram por lá de fora da arca, ficaram por lá de fora da porta. Então nós estamos vendo essas histórias e vendo que de fato isso acontece, que aquilo que Deus anuncia, aquilo que Deus manda pregar, acontece. Aquilo que está escrito na palavra acontece. A palavra de Deus não falha. Ela não deixa de fazer aquilo que prometeu. Então, esse é um chamado bem importante da Arca de Noé para o nosso tempo e de como nós estamos aproveitando as nossas oportunidades de fazermos aquilo que é certo, aquilo que é bom. Andar por caminhos que não são os caminhos do Senhor é andar na contramão da porta da arca. É andar na contramão do portal da salvação eterna. Permanecer nesse caminho é perigoso e é arriscado, porque não sabemos o tempo que vai levar para essa porta fechar. Como eu disse, né, ela fecha para cada um individualmente. Pode fechar para mim agora e para você amanhã. Nós não sabemos quando vai ser o fechamento da nossa porta, para nós especialmente. E poderá ser que nós estejamos ainda vivos aqui quando vier o fechamento da porta universal para todos, o dia do juízo final. Pode ser, nós não sabemos, né? Fechada a porta, vem o dilúvio, né? Diz aqui, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram e houve muita chuva. Então, o grande dilúvio, né? A terra ficou inundada durante 40 dias e 40 noites. As águas cresceram, levantaram a arca e a terra submergiu. E as águas cobriram todos os montes que haviam debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas do dilúvio. É muita água, né? Para que não tivesse absolutamente chance nenhuma para ninguém se salvar. Até os montes mais altos foram cobertos. Pereceu toda a humanidade. Ficou só Noé com ele, os que estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. 150 dias de enchente, né? Aí a coisa começou a baixar, as águas começaram a baixar. Esse é o fim do tempo da graça. E não haverá oportunidade para ninguém vai se escapar dele. Você não pode escapar do teu dia, eu não posso escapar do meu dia, assim como a humanidade não poderá escapar desse grande dia, do dia do encontro, do dia do juízo final, do dia do fechamento da porta, quando todos serão julgados. Essa história tem essa performance também para nos alertar contra esses tempos do fim. Então, as águas baixaram, né? Soprou um vento sobre a terra, as águas baixaram e tudo vai voltando agora ao seu normal. A arca vem, fica, se estabiliza, aí tem todos aqueles procedimentos que não é fácil, largar uma ave, depois largar de novo, até que uma ave vem e traz um ramo de algo verde, uma oliveira lá, para que já tem algo aparecendo sobre, né, além das águas agora. Então já dá para sair da arca. E aí eles saem, né, e constroem aí uma nova vida. Interessante notar que quando começa essa nova vida,
Antes de começar essa nova vida, Deus faz questão de estabelecer um sinal entre eles. Chama-se Aliança de Deus. E Deus coloca no céu aquilo que até hoje nós vemos ainda, o arco-íris, como um sinal. Um sinal da presença de Deus e da lembrança de Deus de que Ele nunca mais fará isso dessa forma. Ele disse isso, prometeu isso. Nunca mais será dessa forma. Pedro, mais tarde, vai falar sobre o dia do juízo final e diz que vai ser com fogo, não vai mais ser com água, vai ser outra forma, né? Então, depois que Deus faz essa promessa com o Noé e firma esse acordo com Noé, não vai mais acontecer isso. Deus está empenhando a sua palavra e deixando um símbolo concreto e visível, né, desse acordo. Aí o Noé então vai fazer a sua parte agora, né? Vai levantar um altar ao Senhor e vai fazer ali a sua expressão de agradecimento a Deus por tamanha bênção que ele experimentou. Agora Noé dá uma olhada no geral, no cenário do mundo, e toda a humanidade está representada em 8 pessoas. Interessante a gente pensar sobre isso, né? Quantas vezes que na nossa vida também acontecem coisas que a gente se vê totalmente transformado, com perspectivas totalmente diferentes. Estava tudo organizado dentro da nossa lógica, tudo organizado dentro do nosso pensamento, tudo sob controle, e daqui a pouco acontece aí uma enchente, algum vendaval, alguma coisa na vida da gente que muda tudo de perna para o ar. E tira todas as coisas do lugar que a gente tinha deixado e a gente tem que se reorganizar e começar de novo. Às vezes acontece, a morte de uma pessoa pode causar esse tipo de desorganização, a perda de um emprego pode causar esse tipo de desorganização, a derrota por algum projeto pode causar esse tipo de desorganização. Então tem muitas coisas que podem desorganizar a vida da gente. E a gente vai ter que sentar e começar de novo. E como que a gente vai fazer isso? Qual a melhor forma? O Noé achou a melhor forma. Vamos agradecer pelo que temos, pelo que sobrou, pelo que ainda está aqui na nossa mão. Estamos seguros. Então, dentro desse projeto de vida nova, começar a vida nova da presença do Senhor e com a bênção do Senhor será um caminho importante da gente considerar. Tudo aquilo que a gente planeja para a vida da gente, tudo aquilo que a gente organiza para a vida da gente, sempre colocar Deus junto dentro dessa organização. Sempre dar espaço para essa organização, para essa presença de Deus na nossa vida. Isso foi a primeira preocupação de Noé. Não quero começar nada aqui sem primeiro falar com Deus. Vamos lá, vamos agradecer, vamos colocar as coisas no seu devido lugar e Deus em primeiro lugar na nossa vida, para que com Deus a gente vá organizando todo o resto que tem. E foi possível. Foi possível. Noé não tinha nada. Não tinha prego, martelo, serrote, não tinha feijão, não tinha arroz, não tinha plantação, não tinha nada. Era um mundo totalmente novo. Começar tudo do zero é um desafio, né? E a gente também, às vezes, tem essas situações. Então, nunca desanimemos diante das nossas limitações e precariedades, sabendo que Deus está conosco, a gente sempre vai adiante, né? Seja a doença mais terrível que você enfrenta, seja a dor mais difícil que você tem, seja a desorganização mais catastrófica que possa haver na sua vida, você nunca estará sozinho. Deus sempre estará contigo. Você pode chamar esse Deus para começar a organizar as coisas e certamente você será muito abençoado também, como Noé foi, toda a sua família. A história da vida deles deu certo, o mundo recomeçou a partir de um altar de novo, na presença de Deus. Tudo se reorganizou. E assim continua sendo o propósito ainda da organização do mundo, que o altar de Deus esteja no centro da vida daqueles que respeitam a Deus, daqueles que temem a Deus. Então levemos a Deus as nossas gratidões, levemos a Deus as nossas ofertas, o nosso reconhecimento, levemos a Deus o nosso muito obrigado por tudo que somos e temos, e sempre demos o próximo passo sob a bênção de Deus, diante do altar do Senhor. Fica aí para você pensar, para nós refletirmos um pouco essa semana, tá bem? Deus abençoe você, a mim, a sua família, a todos nós, que sejamos sempre presentes aí com a graça e a presença e o amor de Deus. Próximo final de semana, sábado, nós temos um culto especial, que é um culto infantil, e aí você já está convidado também a estar conosco nesse culto, trazer aí seu filho, seu neto, seu vizinho, seu parente, seu afilhado, para esse culto infantil, que vai ser um momento bem legal que a gente vai ter dentro da comunidade, de vivermos também a nossa criança interna na presença do Evangelho e refletirmos aí sobre esses temas que são tão importantes na nossa vida.
Deus abençoe você. Seguimos então com o pedido da bênção do Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Tchau, tchau, gente. Até a próxima quarta. Deus abençoe a todos. Passem bem.